dia, sexta-feira, semaninha chegando ao fim, devem ter tido muitas e muitas tarefas para fazer e a gente conclui a manhã de hoje com a nossa aula de produção de texto. Dando prosseguimento ao que nós conversamos na última aula, o nosso assunto ainda continua sendo as lendas. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 9, que fala um pouquinho de lendas africanas. Aí alguns podem até se perguntar, por que eu tenho que saber lendas da África se eu moro no Brasil? Então é importante, pessoal, nós lembrarmos que a nossa cultura, ela teve influência dos colonizadores portugueses, teve influência dos escravos africanos, teve influência de outros povos também da Europa que vieram aqui para o Brasil. Mas por que especificamente falar nesse módulo sobre Brasil e África? Porque a ligação entre o Brasil e África é uma coisa muito forte. O primeiro motivo, os escravos vieram para o Brasil trazidos da África. E o segundo motivo, os portugueses também colonizaram alguns países africanos, que por isso falam a língua portuguesa, assim como nós. Nós podemos, e é o assunto desse módulo de hoje, falar um pouquinho de tudo que os africanos influenciaram na nossa cultura. Por exemplo, alguns instrumentos musicais, o tambor e outros, são de origem africana. Com esses instrumentos vieram também algumas danças. Veio a capoeira, que os escravos trouxeram aqui para o Brasil. Vieram também influências na nossa culinária. Algumas palavras do vocabulário africano que passaram a fazer parte do nosso vocabulário. Não são palavras de origem portuguesa, são palavras de origem africana. O povo africano também teve influência em alguns credos, em algumas religiões, como o candomblé. Então, o vínculo que nós temos com o povo africano é realmente muito grande. E dessa influência que os africanos tiveram na nossa cultura, também vieram algumas lendas. A apostila não especifica nenhuma lenda africana em especial. Vai caber a nós fazermos algumas pesquisas na internet para conhecermos algumas lendas africanas. Elas realmente influenciaram muitos hábitos que nós temos aqui na nossa cultura. As lendas que envolvem o povo negro da África são lendas criadas no Brasil, mas com influência do povo africano, já que foi de lá que vieram as pessoas negras. Então, é muito forte esse vínculo que nós temos com a África. Aqui no Brasil, muitos escritores se preocuparam. O poeta Castro Alves, por exemplo, foi um poeta que falou muito em defesa dos escravos. Ele defendia a igualdade. O branco não é superior ao negro. O branco não é o dono do negro. Ele não tem o direito de escravizar. Castro Alves, em alguns poemas, lamentou o sofrimento que os escravos tinham desde o momento que saíam lá da África. E esses escravos que vieram para cá trouxeram muitas histórias que foram passando de geração em geração. As lendas africanas têm muito a ver, por exemplo, com o surgimento dos instrumentos musicais que por herança vieram de lá. O tambor, o reco-reco, a cuíca, o agogô, o berimbau. Geralmente tem lendas em torno da criação desses instrumentos. Eles também falavam muito da natureza.
Vejam que a figura de abertura desse módulo é uma foto que mostra uma árvore muito grande, o baobá. É uma árvore típica da África e ela simboliza a vida. Então a apostila abre esse módulo com uma foto de baobás gigantes. Lenda é lenda, a característica é a mesma, ela é diferente do mito, porque o mito explicava algo que as pessoas não conheciam, uma explicação científica. A lenda não, ela conta de uma outra maneira alguma coisa que realmente existe e que fica melhor explicada, é mais divertido explicar quando a gente conta uma história. Procurem, pessoal, na internet descobrir algumas lendas africanas e nós vamos conversar sobre elas. Eu também vou apresentar para vocês algumas lendas africanas na hora do nosso encontro virtual, tá bom? Na página 102 da apostila, vocês têm uma foto que mostra a capoeira. A capoeira veio da África. Embaixo tem uma foto do grande poeta Castro Alves. Como eu disse a vocês, ele escreveu muitos poemas em defesa dos escravos. Temos aqui na página 104 uma foto do grande Machado de Assis, que era de origem negra e foi um dos maiores escritores da nossa literatura. Então, em termos de característica, em termos do que é uma lenda, nada vai mudar. Vão mudar as histórias e nós precisamos conhecer algumas histórias que são lendas africanas. Por isso, repito, pesquisem. Na hora do nosso hangout, eu vou apresentar a vocês uma lenda e vou comentar. Mas é importante que vocês também procurem pesquisar e conhecer alguma história que foi inventada pelos africanos. Eles gostavam muito também de criar lendas por causa da colheita, o nascer e o pôr do sol, a fertilidade do solo, mais ou menos como aqui no Brasil também as lendas foram criadas. É um assunto bem legal, a gente vai continuar ainda mais um pouco a falar do assunto lendas e vocês pesquisarem e lerem é muito importante. Eu deixei na plataforma um exercício que é da apostila, por isso o enunciado não está escrito por completo. Vocês vão fazer o exercício na apostila e, no plural, vão apenas marcar as opções corretas. Isso é muito importante, pessoal. Vale uma notinha que vai compor a nota do teste do segundo bimestre. Então, é importante ver a videoaula, depois fazer o exercício na plataforma e, no terceiro bloco, participar do Hangout, que é a nossa sala virtual. Então, eu espero vocês mais tarde para tirarem dúvidas, estejam com a apostila e um marca-texto, porque aí a gente pode marcar pontos que são importantes aqui na teoria, a gente pode comentar alguns textos que aparecem aqui e seguir adiante o nosso planejamento com muito, muito sucesso, tá bom? Então, pessoal, até mais tarde no nosso encontro virtual. Cheguem na hora, porque como é um bloco de apenas meia hora, quem perde tempo e chega atrasado, perde também uma parte de tudo que a gente vai conversar nesse bloco, tá certo? Beijão para vocês, até daqui a pouco.